pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini e em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu vou entrevistar a Daniele Almeida, que ela é fisioterapeuta cardiorrespiratória que atua nos distúrbios do sono. Roncar é normal? Cuidado, pode ser apneia do sono. Esse é o título do programa. Tudo bom, Daniele? Então, tudo bom? Boa tarde, né, para quem nos escuta, né? Gostaria primeiramente, né, de agradecer pelo convite, né, para poder estar contribuindo um pouquinho, né, do meu conhecimento com o pessoal que assiste ao programa, né, e essa troca sempre é muito bem-vinda. Seja bem-vinda. E fala um Obrigada. pouquinho da tua formação para nós, Daniele. Então, eu já sou fisioterapeuta formada já faz 12 anos, né? Por um bom tempo eu me dediquei mais à fisioterapia convencional, né? Nas outras áreas que são mais conhecidas da fisio, né? Principalmente de ortotraumato, a fisio que também atua na parte neurológica. E de uns anos para cá eu conheci essa área, que não era uma área muito divulgada, né? Em anos anteriores. E como a minha especialização é em cardiorrespiratória, então a gente pega toda essa questão da parte pulmonar e, consequentemente, da parte cardíaca. Então surgiu essa oportunidade, né? Eu fui conhecendo aos pouquinhos, né, o mundo do tratamento do sono, e eu acabei me apaixonando, assim, pela área, e já faz 7 anos que eu estou nela, né? Então, atualmente, é a área que eu mais trabalho agora, a questão da apneia do sono. Até então, antes, comparando com agora, era uma área que não era muito divulgada, né? Não tinha tanta divulgação. Agora, né, com todos esses meios de comunicação, né, das mídias sociais, enfim, aumentou um pouco mais essa divulgação, e assim a gente está conseguindo cada vez mais conseguir tratar esse paciente que já tem apneia do sono o mais cedo possível. Então, o que é a apneia do sono? Conta para nós. Então, o que é, né, essa apneia do sono? Então, como o próprio nome diz, a apneia, ela é uma parada respiratória, né, que ela pode ser voluntária ou involuntária. Voluntária é quando a gente vai, por exemplo, sei lá, vai fazer um mergulho na piscina, né, vai trancar a respiração, é uma apneia que a gente faz voluntariamente, a gente controla aquilo ali. Mas a apneia do sono, não, é uma coisa que a gente não controla, né, como já diz o próprio nome, ela ocorre durante a noite, quando a gente está dormindo, ou em qualquer, dependendo, né, do estágio dessa classificação dessa apneia, até quando o paciente vai fazer uma cesta de tarde, ele já começa a fazer essa apneia. Então, essa apneia são várias paradas respiratórias durante a noite, que ela acontece, primeiramente, ela é seguida do ronco, né, que na verdade o ronco, ele não é normal, né, ele quer dizer para a gente que o ar está com dificuldade de passar lá pela via aérea, lá pela orofaringe, que seria, digamos, a garganta, onde por alguns minutos, alguns segundos, ele tem tem alguma coisa trancando essa passagem do ar parcialmente, que daí ela provoca o ronco, e chega numa hora que ela tranca totalmente lá atrás, digamos, a garganta do paciente, e ele para de respirar. 15, 20, 30 segundos, mais ou menos, e daí, nesse meio tempo, o paciente acorda meio que num susto, como se fizesse... E continua normalmente essas paradas respiratórias durante a noite. Às vezes, geralmente é a esposa que percebe, ou o companheiro, ou a companheira, né, dependendo disso, mas basicamente é isso, você para de respirar, independente se você está dormindo do lado direito, do lado esquerdo, barriga para cima, barriga para baixo, acontece essas paradas respiratórias durante a noite, e isso que vai provocando a diminuição da qualidade do sono do paciente. E quais os principais sintomas? A pessoa sente alguma coisa antes ou só quando está dormindo mesmo que ocorre essa apneia? Então, assim, ó, depende muito, tá? Tem alguns pacientes que eles relatam que acordam várias vezes durante a noite, tem aquela sensação que parece que o coração tá batendo muito rápido, acordam como se fosse no susto, acordam engasgados, daí no decorrer do dia, como esse sono não foi um sono regular, não foi um sono de boa qualidade, o paciente tem muito sono excessivo. Sei lá, por exemplo, tá dormindo, desculpa, tá dirigindo e ficou lá no semáforo mais de 2 minutos, dorme na direção, né? Aquele paciente que deita, vai ver um filme, ou vai sentar no sofá para ver um filme, não consegue assistir o filme, dá 1 minuto, 2, já tá dormindo, já começa a roncar. A questão do cansaço, acorda de manhã já muito cansado.
independente de quantas horas, porque às vezes os pacientes dizem assim, ai, Dani, mas né, eu fui dormir ontem, eram 9 horas da manhã, acordei hoje às 7, mas estou mais cansado do que nunca, né? Não tenho um sono regulado, perda de memória. Também acontece a questão de sentir a boca muito seca pela manhã, né? Porque o paciente acaba respirando muito pela boca durante a noite, né? Que o correto seria pelo nariz. E devagarinho vai acontecendo. O paciente vai ganhando peso, às vezes começa a fazer uma dieta, faz tudo direitinho e não consegue mais diminuir o peso porque não está dormindo direito, né? A questão do sono, assim, ela é muito importante para o nosso organismo, como a água também é. Só que, na verdade, esses sintomas, eles aparecem depois de um grande tempo, assim, de um período muito grande dormindo muito mal. Então, às vezes, quando já aparecem esses sintomas, já está num caso já bem grave, assim, sabe? E não necessariamente a pessoa já é obesa quando ocorre isso, ou ela tem alguma obstrução, ou não tem nenhuma referência desse tipo, assim. Então, assim, ó, nem eu falei, antes, quando não tinha muita divulgação da questão do tratamento da apneia do sono, meus pacientes eram mais idosos, tá? Acima dos 70, 65, mais ou menos nessa faixa. Depois, com o passar do tempo, começou a aparecer pacientes mais jovens, mais novos, de 25 anos, 28, 30, 35, independente. Claro que o paciente mais gordinho, que está num sobrepeso, ele tem uma facilidade um pouco maior para roncar, né? Mas existem alguns fatores isolados que não são só na questão do peso, tá? Tem pacientes mais magros, que têm um pescoço mais curto, mais grosso, o queixo um pouquinho mais para trás, né? Que tem a cabeça um pouquinho mais para frente. Aquele paciente que é um respirador bucal desde criança, que só respira pela boca. Daí, no caso, seria a anatomia facial desse paciente que faria com que ele tivesse mais predisposição para ter essa apneia do sono, tá? Mas existe sim pacientes jovens, magros, que também roncam e fazem apneia do sono também. Crianças pequenas ainda não tem como identificar. Como é que a gente identifica? Então, o que acontece com crianças, né? As crianças com síndrome de Down, elas têm, tá? Então, assim, não é muitas que aparecem no consultório, sabe? Em função que elas têm uma língua um pouquinho maior, né? Às vezes respiram também um pouquinho mais pela boca, mas é bem pela questão anatômica, as crianças com síndrome de Down também têm uma predisposição maior. Algumas crianças, às vezes, né, ainda que está naquela fase do crescimento, respiram pela boca. Por isso que eu gosto muito, tipo, para a criança, de uma avaliação de um otorrinolaringologista, né? Daí o médico já faz aquela pré-avaliação, já vê, mas não é muito comum, tá? É mais comum em crianças com síndrome de Down. Uhum. E como saber se a gente tem apneia? Então, como é que a gente faz? Então, existe um exame, né? Que é um exame do sono, que a gente chama ele de polissonografia. Esse exame da polissonografia, ela é realizada, né, através de uma prescrição médica, onde o médico, assim, ó, o primeiro profissional da saúde de contato desse paciente sempre vai ser o médico. O médico vai fazer a avaliação e vai pedir o exame do sono. Esse exame do sono, então, que é a polissonografia, tem dois tipos, né, que a gente utiliza mais aqui em Chapecó, que são a polissonografia do tipo 1, que é a completa, né, que ela é realizada no laboratório, onde o paciente dorme uma noite toda lá, tem vários eletrodos, enfim, para pegar várias variáveis, para ver como é que está o sono desse paciente, e tem a polissonografia também do tipo 3, que a gente utiliza aqui, que seria domiciliar. O paciente vai até o laboratório, né, a gente ensina ele a colocar, instalar esse aparelho, onde ele vai dormir na cama dele, no quarto dele, na casa dele, e depois ele traz de volta esse aparelho para o laboratório e a gente imita um laudo, né? Então, muito vai depender da avaliação do médico, se vai ser ou uma polissonografia do tipo 1 ou uma polissonografia do tipo 3. Tem umas outras também, que elas não são tão utilizadas, mas a minha base que eu tenho aqui em Chapecó, a gente sempre utiliza o tipo 1 ou o tipo 3. Feito, né, esta avaliação, feito esse diagnóstico, né, confirmado com o exame do sono, vai ter uma classificação dessa apneia. Ou ela vai ser uma apneia leve, ou ela vai ser uma apneia moderada, ou ela vai ser uma apneia grave ou uma apneia gravíssima.
conforme essa classificação, o médico vai encaminhar para os outros profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar do sono, né? Uma apneia leve, às vezes, pode ir para o colega, para o dentista, pode ir para a fono, né? Onde a fono trabalha alguns exercícios de fortalecimento, né? Para a questão da parte anterior de pescoço, musculatura interna né, da boca, ou uma plaquinha que o próprio dentista confecciona e vai cuidando o uso, né? Vai monitorando esse uso com o paciente. Já se for uma apneia moderada, que seriam mais ou menos acima de 20 apneias por hora, com uma importante dessaturação, né? Uma diminuição na queda do oxigênio, ou uma apneia muito grave, que eu tenho até pacientes de 100 apneias por hora, mais ou menos, daí eles encaminham para o fisioterapeuta, que daí seria, a parte do fisio seria a adaptação do paciente ao CPAP e à máscara. Interessante. Isso aí. E tem alguma patologia que, de repente, ou vem antes da apneia, ou depois pode vir a ter alguma patologia, essa apneia do sono? Então, assim, por exemplo, né, a gente sempre diz que na questão do tratamento é o paciente que vai bater o martelo, ele que vai decidir, né, se ele vai fazer, se ele não vai fazer, mas enfim. A grande maioria já vem com hipertensão, diabetes do tipo 1, às vezes tem alguma doença metabólica, sobrepeso, assim, bastante, né? Mas às vezes acontece também do paciente não ter nenhuma doença associada, mas não trata e volta 1, 2 anos depois já com alguma patologia em função de não ter tratado essa apneia do sono, tá? A questão de não tratar a apneia do sono, os prejuízos maiores são todos cardiovasculares, né? Por exemplo, se a pessoa já tem uma predisposição para ter uma hipertensão arterial, acontece desenvolver um pouco mais rápido. Questão de arritmia, um AVC, né, um derrame. Então, tudo isso pode acarretar, porque o que acontece? Quando o paciente para de respirar lá durante a noite, ele acaba sobrecarregando o coração, porque o que acontece? O coração precisa que o pulmão mande o oxigênio para ele misturar no sangue, para ele mandar um pouquinho de sangue oxigenado para todo o corpo. E à medida quando não acontece isso, ele acaba ficando muito sobrecarregado, né? Nesse período que a gente está dormindo, que está em repouso, que obviamente ele teria que estar batendo mais tranquilo, mais calmo, e ele fica toda hora naquela carga, tipo, como se estivesse caminhando, caminha e corre na esteira, sabe? Então, um pouco ele bate devagar, depois ele começa a acelerar, bate desesperadamente, o paciente acorda e daí vai. Então, essa sobrecarga noturna no coração que é mais perigosa, assim, sabe, de não tratar. É daí que vem as outras doenças. Uhum. E a físio, ela atua nessa parte do CPAP e mais alguns exercícios, orienta alguma atividade física? Então, assim, a nossa abordagem, né, como físio com relação à adaptação do CPAP, ela é uma abordagem, assim, bem ampla, né? Porque, na verdade, assim, o paciente, a gente vai ter um contato maior, assim, com ele, porque você vai estar cuidando ele dia a dia, principalmente nos primeiros 15, 20 dias de adaptação, né? Liga todo dia, marca retorno, olha o relatório, investiga como que é a rotina do paciente, se ele não tem uma rotina de higiene do sono, a gente costuma, né, sugerir fazer isso, fazer aquilo, cortar algumas coisas assim, atividade física sempre a gente sugere, porque não é só bem, não faz bem só para apneia de sono, né? Porque o nosso corpo, a nossa saúde é um todo, né? Não é só uma coisa só. E às vezes até algumas terapias alternativas também, para o paciente se sentir melhor, né? Porque quando ele chega lá, ele chega meio que bombardeado, assim, de muita coisa ao mesmo tempo, o médico, né, fala tudo que tem que falar, ele chega lá, a gente já fala mais um pouco, ele fica meio que perdido, assim, sabe? A grande maioria deles tem aquela percepção, tipo, mas eu durmo bem, né? Por que eu vou ter que fazer tudo isso agora? Daí, depois que eles conseguem, né, adaptar com o aparelho, daí que eles vão ter uma percepção de quanto eles não dormiam bem. Daí, depois que eles adaptam com o aparelho, tipo assim, eles te agradecem. Meu Deus, assim, tu não tem ideia, porque quando a gente dorme bem, a gente é outra pessoa, né? Não adianta. É o que a gente precisa, né? O sono é importante para tudo, né? Para o relaxamento do corpo, para a nutrição da coluna, de todas as células, né? E qual é o médico que a gente procura, então, para ele
diagnosticar ou nos mandar para o exame, encaminhar para fazer o exame? Então, assim, a gente sempre recomenda para procurar um médico que você conhece, né? Um médico que vocês, pode ser o ginecologista, ou quem sabe um pneumologista, o otorrinolaringologista, o cardiologista também, mas assim, qualquer médico pode fazer esse pedido que primeiramente, claro, ele vai ouvir a queixa do paciente, vai investigar algumas outras coisas, mas ele vai ter que fazer a prescrição do exame da polissonografia, que é ali que vai dizer se tem só o ronco, né, que vai para um outro tratamento, ou se ele tem a apneia e o ronco junto ao mesmo tempo, ele vai para uma outra coisa, mas o paciente não foge muito de fazer esse exame. Mas qualquer médico pode fazer a prescrição, depois, né, se para quem for o tratamento depois para continuar, é só questão de encaminhar. Mas qualquer médico de confiança você pode procurar. E não necessariamente quem ronca tem apneia, ou vice-versa. Então, assim, acontece muitas vezes, geralmente mais em mulheres, de ter ronco primário. Daí é só ronco, né? Não tem parada respiratória, porque acaba acontecendo também, tem esses micros despertares, né, no decorrer da noite, causando um pouco de cansaço, enfim, né, que vai meio que, não é um sono contínuo também, né, que ele acorda e dorme, mas a pessoa não percebe. Mas assim, pessoal, o paciente que tem apneia do sono, ele vai roncar, tá? Ronco e apneia são um do ladinho do outro, mas quando é só ronco também pode acontecer, tá? E daí o tratamento também é totalmente diferente, às vezes diminuição de peso, às vezes fazer alguma cirurgia de correção do nariz ou da garganta com o otorrinolaringologista, né? Dependendo conforme a avaliação, mas a apneia sempre o paciente inicia ronca e depois para de respirar. E os tipos de tratamento, né, que a gente falou? Então, os tipos de tratamento, então, como eu falei anteriormente, vai depender do grau que vai aparecer lá no exame do sono, né? Se for uma apneia leve, então, geralmente eles vão para o dentista, onde o dentista faz uma plaquinha, né? Onde você vai usar ela para dormir, e ela vai fazer tipo uma tração na mandíbula, né? Nesse osso aqui embaixo, aumentando um pouquinho mais a entrada da passagem do ar lá atrás, né? A questão do fono. O fono ele trabalha, que nem eu falei antes, exercícios, né, para fortalecimento de parte interior do pescoço, da musculatura orofacial. Tem também a questão da psicologia do sono, né, que é muito importante, né, tem vários colegas que aqui em Chapecó também atuam, né, durante da equipe. Conforme a demanda do paciente, a gente sempre encaminha também para ajudar na questão da adaptação com o CPAP em si, né, porque às vezes pacientes têm essa questão da apneia do sono e também tem insônia ao mesmo tempo, né? Então, é um cuidado que tem que ter um pouquinho melhor, um pouquinho mais de acompanhamento, uma outra sensibilidade com o paciente. Então, é bem importante essa questão também do psicólogo no sono, tá? Tem daí o educador físico, né? Que para atividade física sempre é bom para todo mundo. E o médico também que vai acompanhando, né? Cada um na sua área, mas todo mundo se ajudando, né? A gente sempre fala que a equipe do sono, ela é multidisciplinar, cada um precisa do outro ali, e nosso objetivo é manter o paciente bem adaptado, conseguir dormindo bem, e ter qualidade de vida, né? Tipo, conseguir ter boa disposição, fazer o que gosta, viajar, trabalhar, enfim, porque se tu não dorme, tu não vai ter disposição e, bem, enfim, acaba acarretando na baixa da autoestima, às vezes depressão, ansiedade, daí vai indo, né? Vai várias coisinhas, vem vindo junto. E tem alguma idade específica ou de várias idades que ocorre essa apneia? Tem alguma idade que, de repente, é mais que a pessoa deve procurar um médico para avaliar ou não? Não, assim, ó, por exemplo, geralmente os pacientes que chegam lá, é que nem eu falei, ou é o esposo, a esposa, a companheira, porque, né, tá roncando demais, tá me incomodando, não tô conseguindo dormir, já estamos dormindo em quartos separados, né? Quando o ronco tiver muito alto, né, que tá incomodando quem tá dormindo ao lado, vai no médico e já vai fazer, independente da idade, tá? É que eu acho que o paciente mais jovem que eu tenho deve ter uns 25 anos, mais ou menos. Tá? Então, vê que está com sono, está cansado, né? Não, fez várias coisas para tentar mudar e alguma coisa errada, o organismo manda sinais, né? Não adianta. Às vezes pode demorar um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, mas ele sempre começa a dar sinal quando tem alguma coisa errada com a gente.
E necessariamente tem que usar, de repente, o auxílio do CPAP, né? Então, o que acontece? Do CPAP é para apneias, né, moderadas com dessaturação do oxigênio, né, diminuição do oxigênio, apneia grave e gravíssima. Qual que é a principal, né, dúvidas que eles perguntam? Ai, Dani, mas eu vou precisar usar isso sempre, né? Usei, às vezes eles usam, sei lá, 2, 3 meses e fica às vezes uma semana sem usar, porque por estar gripado, por estar com dificuldade de utilizar o aparelho quando o nariz está mais congesto, enfim. O que acontece do tratamento da apneia do sono com o CPAP é paliativo. O que é esse paliativo? Ele só funciona quando você estiver usando o aparelho para dormir. Se você não usar o aparelho, consequentemente o ronco vai voltar, ficar mais alto, vai ficar mais constante, mais forte, e as apneias vão acontecer da mesma forma, né? Vai dar um Assim, conforto, né? e daí na questão da parte da apneia do sono, da pesquisa, eu acredito que logo vai vir outras coisas, outros tratamentos. Os aparelhos já diminuíram bastante de tamanho, as máscaras estão cada vez menores, com materiais mais anatômicos, mais leves, para facilitar a adaptação do paciente com o aparelho, né? E como se sabe, se teve dessaturação? O paciente, ele apresenta essa dessaturação, durante o dia também, ou é só no momento ali ele desatura e depois retorna? Como que funciona? Então, seria mais durante a noite, tá? E daí, por exemplo, assim, então, no exame da polissonografia, eles colocam, assim, no laudo, quantos por cento do tempo ele ficou com da saturação, por exemplo, abaixo de 90, abaixo de 85, abaixo de 80, abaixo de 70, ali a gente tem mais ou menos uma ideia. Daí, depois, o paciente adapta com o CPAP, e daí a gente faz junto um outro exame de oximetria junto já com o CPAP para a gente já mostrar para o paciente como era antes e como está depois com o tratamento sendo realizado, né? Porque a gente sempre mostra esses dados para o paciente ficar mais a par do tratamento, para ver que ele também é parte contribuinte, né, desse tratamento, para ele se sentir mais útil e ver que está dando certo, que realmente né, o maior beneficiado de todo o tratamento realmente vai ser ele, né? Uhum. E esse aparelho CPAP, para o pessoal que não ouviu falar, não conhece, Sim, que ele sim, sim. funciona. Até inclusive eu trouxe um aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Não sei se ele vai aparecer. Aqui dá para ver, né? Ah, bem Tá, pequeno. então aqui, ó. Aqui a gente tem um modelinho de CPAP, tá? CPAP, que nem eu digo, tipo, que nem telefone celular. Tem várias marcas, vários modelos. Tem menores que esse aqui, tem um pouquinho maior. Os preços variam bastante, né? De marca para marca, de tamanho para tamanho. Esse aqui a gente tem, né? O pretinho aqui é o aparelho em si, que é o CPAP. E esse aqui, em color, é a caixinha da água, que é a umidificação, né? Onde ela faz as duas funções do nariz, que é umidificar e aquecer o ar. Então, com o aparelho ligado, o que vai acontecer? Esse aparelho, ele é ligado na luz, tá? É um aparelho que ele é bivolt, ele não usa oxigênio, né? Quando ele está ligado, ele usa o ar ambiente que está circulando dentro do quarto. Aqui, eu trouxe também para mostrar uma máscara, tá? Essa máscara é um dos modelos que mais saem, né? Ela é toda fácil de colocar, fácil de tirar, ela é toda, né, de silicone. O paciente pode dormir com essa máscara de decúbito lateral, de barriga para cima, de bruços também pode dormir, facilita toda a movimentação na cama. A ligação da máscara com o aparelho é feita através de uma mangueira, né, que a gente chama ela de traqueia. Daí, quando esse aparelho liga, né, vem aquele arzinho lá, entra dentro do nariz pela máscara, é como se ele fizesse uma força, que daí ele passa por todo o caminho do nariz, vai lá atrás, enche o pulmão devagarinho, esvazia e o ar volta e sai pelo suspiro da máscara. Essa pressão, essa força que ele se transforma lá dentro, é o que vai manter a via aérea aberta. A principal função do CPAP é manter o caminho da passagem do ar sempre aberta. Mantendo o caminho da passagem do ar sempre aberto, o paciente não vai mais roncar e não vai mais fazer as apneias do sono. Em uma, duas, 3 noites, se o paciente consegue adaptar, ele tem um sucesso mais ou menos nos 95% de tratamento já, de eficácia no caso.
Sim, aí no outro dia se sente melhor para fazer as atividades, não tem Não, daí mais acorda aquele sono durante o disposto, dia. aham, acorda disposto, eles ligam para falar, ai, Dani, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não era mais assim, né? Como eu dormia mal, agora eu sei que eu tô dormindo bem, a diferença, quando eles voltam no consultório, tu vê o rosto diferente, eles chegam lá com a carinha mais abatida, o olhinho pequenininho, fechado, aquela expressão de cansado, né? Daí depois que adapta com o aparelho, meu Deus, parece uma outra pessoa, assim, é muito legal, assim, sabe? Fazer isso, acompanhar, e a gente cria uma certa intimidade com o paciente, que nem eu falei, a gente tem um pouco mais de acompanhamento, fica um pouco mais de perto com o paciente também, né? Sim, acompanha no domicílio, né, nessa parte Sim, para sim, mostrar o sim. aparelho e tudo, então, né, fica mais mesmo próximo do paciente. Uhum. Isso para eles também é bom, né? Sim, 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 com Acompanha que está certeza. junto ali, né, nesse momento para mostrar, para, né, para Uhum. ajudar. Então, é isso aí. Muito obrigada, Daniele. Ah, Foi muito eu que bom. agradeço, muito bom. Ih, meu Deus, dá para nós ficar conversando mais tempo ainda. Sim, tem Mas bastante foi muito assunto, legal. porque realmente é bem importante. É, O pessoal que não procurou ou que de repente nem sabe, é importante, é, não importa a idade, às vezes pensar, não, quando a pessoa ficar mais velha, ela vai lá para ver, vai fazer. isso, Mas não, a gente exatamente. tem que fazer, porque principalmente se a gente não se sente bem durante o dia, se sente cansado, se de repente não está produzindo bem, não está levando um dia bom, daqui a pouco até Uhum. dores ou problemas acontecem, patologias por causa, né, desse... Isso, colega, aham, exatamente isso que eu ia dizer. Por exemplo, assim, ó, se você está dormindo 3, 4 horas durante o dia, seja de manhã, de tarde, a mais do que você já dormiu de noite, abra o olho porque o teu sono não está de boa qualidade. Tem que ver o que está acontecendo. Aumenta a dor, que nem você falou, né? Quem já tem predisposição, aumenta o limiar de dor, aumenta casos de depressão, de ansiedade, sobrepeso, várias e várias e várias outras coisas. Então, tá dormindo demais, tá cansado, não tá produzindo, abre o olho que pode ser alguma coisa do sono. Então, tá certo, pessoal, viu? Vamos procurar mesmo um Isso especialista, ou aí. o médico, de repente, comenta com o médico que, de repente, ele encaminha, porque é Uhum. muito importante mesmo o sono para tudo, né? O corpo Isso tem aí. que relaxar para que no outro dia a gente consiga produzir mais e ter uma vida melhor, mais saudável também, né? Sim, Não é sim, só isso o aí. exercício físico, o sono também é importante. Não, é muito importante também, tanto para o ganho de massa muscular quanto para perder peso, né? Isso aí. Isso Então, aí. tá, muito obrigada, muito sucesso, Dani. Obrigada, obrigada pelo convite, sucesso para vocês e até a próxima. Obrigada. Então tá, pessoal, até o próximo programa. Acompanhem nosso programa, de repente, também no YouTube, né? Todos os programas estão lá. Então, muito obrigada. Tchau, De tchau. nada, tchau, tchau, até.